A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Quantos foram abençoados nesse jejum? Vamos ler a palavra do Senhor? Quem está com o seu livro aí, os irmãos? Trouxeram o seu livro, o último capítulo? Capítulo 21. Tá fácil o livro aí, sim ou não? Não? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. 2 Samuel, capítulo 7. Verso 1. Vamos ler todo o texto. A gente vai ler, depois a gente ora. Amém, meus irmãos? Pode ser dessa maneira? Está projetado aí? Amém? Na revista atualizada precisa ser. Aleluia. Vamos acompanhar. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho, aleluia, aleluia. Vamos voltar aqui na leitura? Amém. Peço que você coloque seu celular em modo avião, amém? Aleluia. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel. Falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a que mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Deixa eu fazer uma pausa aqui, deixa eu falar um negócio para você. O que Deus tem para você, Ele vai ir te buscar no lugar onde você está. Você não precisa ficar fazendo por onde para alcançar aquilo que Deus tem para você. No lugar onde você está, Deus vai lá te buscar. A gente fica achando que a gente precisa de mais network. Você acha que você precisa de seguidor no Instagram. Você acha que o que você precisa é do favor do seu chefe. Você acha que o que você precisa é de aparecer para um lugar, para alguém perceber. Se você for aprovado aos olhos do Senhor, não importa quem você é, nem onde você está, nem o seu nível de notoriedade, Deus vai lá te buscar no lugar onde você está. Fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso, fala comigo, descanso, de todos os seus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Amém, meus irmãos? Como costume que o pastor Sérgio tem nos ensinado, se puder, fica de pé no seu lugar,
para nós orarmos pela pessoa que está do nosso lado, para ele receber a palavra. Será que você podia fazer uma dupla aí, junto com quem está perto de você? Se tiver algum visitante no nosso meio, fica à vontade. Nós queremos ser intencionais. Quantos creem que Deus tem algo para liberar nessa noite? Ora pelo seu irmão, por gentileza, para que ele receba tudo aquilo que o Senhor tem para ele. Uou. Fala comigo bem forte, eu abro meu coração para receber a palavra de Deus. Diga assim: depois desse jejum, a minha vida nunca mais será a mesma. Amém. Pode sentar. Amém. Você sabe qual que deve ser uma das maiores frustrações da vida? Você tem um filho, cria ele. Quantos aqui são pais? Quantos aqui querem ser pais um dia? Aleluia. E aí você cria ele, você investe, e você coloca. Tá um eco, tá um pequeno eco aqui, a gente tem que tirar um pouco de ganho. Som, teste, 1, 2, teste. E aí você ainda tá. Som. Aleluia. Som. Isso. E aí você dá o curso para ele, e você insiste para que ele estude. Você tem um tempo com ele, você coloca ele para fazer inglês, você coloca ele para estudar, você coloca ele para isso ou para aquilo. E você sabe, como pai, a gente começa a projetar coisas que a gente quer que o nosso filho viva. Sim ou não, gente? Tem pai que até perde o limite, né? Não entende o limite e quer até decidir a respeito da vida do filho. Mas eu acredito que o coração de todo pai é bom, ou seja, você quer ver o seu filho bem, você quer ver o seu filho conquistando na vida, não é? Se você teve algum tipo de dificuldade na sua vida, você quer ser um alento para que o seu filho não tenha essas dificuldades e possa ir ainda além do que você. É assim ou não é, meus irmãos? Tantas pessoas aqui, em todos os contextos eu estou falando aqui, mas eu já ouvi muito, eu passei por isso, eu passei por aquilo, mas o meu filho, eu estou preparando ele para conquistar na vida, eu estou preparando ele para isso, estou preparando ele para aquilo. E uma grande frustração deve ser ver o seu filho crescer, ver o potencial que tem dentro dele, mas ele não vive. Ver o potencial que tem dentro dele para trabalhar, mas não trabalha. Porque de repente o espírito da vagabundagem pegou ele, alguma coisa do tipo. Ver o potencial que tem na vida dele, é alguém inteligente, é alguém que você percebe, tem facilidade com número, tem facilidade com matemática, ou sei lá, tem facilidade com escrita, tem criatividade, mas de repente a droga pega o menino e não desanda. Ou fica só viciado em jogo, e os anos vão passando, e você percebe que o seu filho nunca viveu aquilo que poderia viver. Você percebe que o seu filho nunca desfrutou de tudo aquilo, de todo o investimento que foi colocado na vida dele. A respeito de investimento, inclusive, se você entende um pouquinho a respeito de investimento financeiro, não precisa entender muito, mas um princípio geral a respeito de investimento financeiro é o quê? Você nunca pode colocar todo investimento seu num lugar só. É assim ou não é? Se você junta, como os irmãos, por exemplo, os irmãos devem ter 200, 300, 400 mil reais guardados, sim ou não? Aleluia, poderoso. Uns aqui tem 1, 2 milhões, e aí você chega para o seu consultor financeiro e fala o quê? Olha, quero aplicar. Ele vai falar o quê para você? Coloca tudo aqui, é isso que ele vai falar? Ele vai falar, vamos fazer uma carteira de investimento, vamos diversificar o investimento. Por quê?
Porque se uma aplicação der ruim, você não colocou tudo que você tinha lá. Você fez o quê? Diversificou. Mas Deus não pensa dessa maneira. Olha para cá, por favor. Quando Deus quis investir em você, Ele colocou tudo o que Ele tinha dentro de você. Ele não falou assim, vou diversificar, colocar um pouco no Jean, um pouco no Renan. Ele pegou todo o Espírito Santo dele que ele tinha, o bem mais precioso, e aplicou dentro de você. Para quê? Para que você reinasse em vida. Romanos 5,17, aqueles que recebem abundância da graça, alguém recebeu a abundância da graça? Perdão de pecados aqui, e o dom da justiça, quantos foram feitos justos aqui? Qual que é a promessa desses? Reinarão em vida. Precioso, olha, eu já estou nessa vida de jejum, de a gente fazer, não é, 21 dias, há muitos anos, há 10 anos na verdade. Então na verdade eu devo ter feito 20 jejuns, é isso mesmo, agora deve ter sido o meu 21º, não é? Acabei de completar, 21 jejuns, eu vou te falar, esse para mim é o livro mais poderoso que o pastor Wilson escreveu, não sei o que o pastor pensa, os irmãos pensam, eu nunca vi um livro tão poderoso, e eu vou falar para os irmãos, é muito frustrante ver às vezes irmãos que não reinam em vida, é muito frustrante ver irmãos que são dominados por circunstâncias, o casamento está falido, ele não consegue nem se autodominar, não é mesmo? Não consegue dominar e reinar, dominar no sentido de um reinado aqui que eu estou falando, não no sentido da manipulação, no sentido de reinar, não consegue reinar no ambiente da família, não consegue reinar no ambiente do casamento, não consegue, é irmão, é crente, faz 5, faz 10 anos, vem no culto, mas não reina, o casamento está bagunçado, não é? A mulher manda em casa, o homem não se posiciona do jeito que deveria se posicionar, os filhos não submetem do jeito que deveria submeter, e o pai também não exerce o reinado do jeito que deveria, porque toda criança vai rebelar, sim ou não, meus irmãos, é assim ou não é? É assim, meu filho estava agora no carro, ele falou, não quero ir para a igreja de novo, eu falei, mas você é filho de pastor, vai ter que ir, não tem jeito para você, som, teste, aleluia, tanto que os dois estão dormindo ali, graças a Deus, vida de filho de pastor, vai ser poderoso, vão ser muito abençoados, mas você vê irmãos que falam, não, o filho fala, não quero ir na cela, você fala, tá bom então dorme gostosinho aqui hoje, daqui um mês você vai na célula talvez, não é? Eu fico me perguntando, não está reinando, não reina sobre as finanças, não tem prosperidade financeira, não consegue conquistar nada na vida, não consegue conquistar um carro, não consegue conquistar uma casa própria, eu vou te falar, Cristo já se fez pobre na cruz para que você prosperasse, a pobreza na sua vida ela é momentânea, a pobreza na sua vida tem que ser lugar de passagem, a pobreza, a falta, a escassez da sua vida tem que ser um vale que você, às vezes você até está nesse lugar, mas em nome de Jesus você não vai ficar nesse lugar, porque não é o que Deus tem para você, Deus tem coisa grande, abundante, celeiros fartos para você, para a tua casa, para a tua família, amém? Deus tem isso para você, Deus tem casa própria, Deus tem, sonhos, viagens, Deus tem isso, Deus tem, mas muitos irmãos têm a mentalidade, dá um pouquinho para mim aqui por gentileza, saiu muito, e aí muitos irmãos, ele não reina, ele não permite, ok? Está nesse lugar em que ele fala assim, não, o Senhor está comigo, vai acontecer, vamos avançar, minha casa vai prosperar mais, os meus filhos vão avançar mais, a minha esposa vai ser cada vez mais mulher de Deus, os homens falam amém aí sim ou não? Amém. Mulheres que falam, meu marido vai ser cada vez mais homem de Deus nessa casa, amém? Meus filhos vão, estava brincando ontem, falando para os irmãos, todo dia eu oro pelos meus filhos, porque eu reino sobre a vida deles, eu oro, e eu coloco a mão, pelo menos 2 vezes por dia, na hora que eu vou sair para trabalhar, inclusive fui sair para trabalhar na sexta-feira eu acho, e aí o Felipe falou, papai, você vai trabalhar de novo? Aí eu falei, é assim que é a vida, não, infelizmente não, porque eu amo trabalhar, porque você deveria ser feliz no que você faz, eu falei, vou trabalhar de novo, aí ele falou, não é possível, eu falei, meu Deus, parece gente essa coisinha aqui, e agora o Felipe está numa fase que ele não quer que eu ore por ele, e eu falo, vou orar, ele fala, não vai não, aí ele sai correndo, eu vou, pulo em cima dele, ele fica assim,
eu fico, recebe de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele fala, não. Eu falo, você vai ser homem de Deus. Ele fala, não. Mas não tem como. O meu filho, ele está destinado para ser homem de Deus. E eu falo, eu vou te abençoar na marra. Ele fala, não quero. Eu falo, não tem problema. Alguém está me acompanhando aqui? Eu falo na presença de Deus aqui. Isso eu sempre exagero. Eu não estou exagerando. A última semana tem sido assim todo dia. Mas eu tenho clareza sobre o propósito que Deus me deu na minha família, de abençoar minha esposa e os meus filhos, e ser um canal de Deus para que eles se tornem e sejam aquilo que Deus criou eles para serem. Eu sei que eu vou precisar orar, porque o diabo não vai querer que os meus filhos se tornem aquilo que o Senhor tem para eles. Quantos estão comigo aqui? As coisas do mundo espiritual não são naturais. Eu quero declarar sobre a sua vida. Se você quer receber, levanta a sua mão. Vai chegar um tempo de você reinar mais. Chega do diabo, esbofetear a sua cara. Chega do diabo manipular. Chega do diabo ter muita invasão na sua vida, ter muito lugar na sua família. Chegou a hora de você assumir o governo. Chegou a hora da justiça de Cristo que está dentro de você começar a fluir de uma nova maneira. Nós estamos entrando em um novo nível como igreja. Nós vamos prosperar como nunca prosperamos. Famílias fortes, casamentos fortes, filhos saudáveis, todo mundo engajado na obra de Deus, não é? No mover do Espírito Santo. Deus está nos levando para um novo lugar. Fala comigo, eu estou indo para um outro lugar. Fala para o seu irmão assim, você vai para um outro lugar nesse tempo. Eu quero reinar. Esses dias, essa semana inclusive começou mais uma crise de bronquiolite na vida do Daniel, e ficou feio de um dia para o outro. Quando vem assim, rapidamente ele fica muito ruim. E minha sogra estava na minha casa, inclusive ela voltou para a casa dela hoje. Eu fui deixar na estação hoje de manhã, e começou com aquela crise. Mas você sabe, o Senhor me ensinou no mês passado, na verdade no mês passado, mês de agosto, o Senhor falou ao meu coração a respeito de valorizar a Santa Ceia. O Senhor falou, você não tem dado o devido valor para a Santa Ceia dentro da sua casa. Você nunca ceiou na sua casa. E nós cremos, que o corpo, quando nós participamos do pão, ok? O corpo é para o quê, meus irmãos? Para cura. Isso devia estar mais na ponta da sua língua. Se não está, é porque provavelmente você também não tem a revelação completa. E possivelmente você também não está desfrutando dos benefícios da Santa Ceia na sua vida. Santa Ceia, os irmãos às vezes levam só como ritual morto. Ritual morto não, desculpa, mas apenas como um ritual, que faz uma vez na semana. Você vem aqui, e às vezes a gente faz tão rápido aqui, que você nem dá tempo de você digerir. Mas a Santa Ceia deveria ser um negócio que você traz para a tua vida, ok? Como uma coluna que vai abençoar a sua vida. E aí, por 2 vezes, a segunda vez essa semana, quando começou a crise, chamei minha sogra, chamei minha esposa, falei, nós vamos cear. E o meu filho não tinha dormido a noite inteira passada. E quando começa, demora dias esse negócio. Fica 5, 6 dias, tem que levar no hospital. Era o primeiro dia. E eu, até chamei os meus filhos também, falei, vocês querem participar aqui do corpo? Eu falei, não quero, eu estava assistindo desenho. Eu falei, tá bom, não vou enfiar o pão na sua boca, igual a oração. Tudo bem, não precisa comer. Mas eu parti o pão, dei para minha sogra, dei para minha esposa e falei, eu agora vou comer a cura do meu filho. A cura está aqui na minha casa. Invoquei o nome de Jesus. Dormiu a noite inteira. Está bem até hoje. Sabe o que é isso? Eu estou dando um exemplo da minha vida aqui. Não é para vangloriar, ok? É só para te inspirar. Você pode reinar em vida no nome de Jesus. Essa doença que está batendo na tua porta, esse negócio que está acontecendo, que você não aceita mais, essa situação, ok? É hora de dar um basta. Deus está esperando um posicionamento. Deus está esperando alguém de fé para se posicionar e falar, aqui não, aqui vai acontecer de acordo com a vontade do Senhor. Precisa ter, intencionalmente, precisa ter esse posicionamento. Eu vou reinar, ok? O Senhor já me colocou todos os pré-requisitos. E meus irmãos, o capítulo de hoje é fantástico, porque no fim das contas, podemos ter sucesso na nossa vida natural, na nossa vida profissional,
Mas no fim das contas, o que vai contar é o quanto que eu e você edificamos a casa de Deus. E a edificação da casa de Deus não tem a ver apenas com o pastor da igreja. A edificação da casa de Deus não é apenas para os líderes. A edificação da casa de Deus não é para aqueles que têm uma vocação ministerial. Não. Hoje, na casa de Deus, todos foram chamados para ser participantes. E Davi se deu conta disso. Em determinado momento, eu li com você, acabei de ler. Em determinado momento, ele olha para a vida dele e ele fala: eu estou morando numa casa muito bonita. Estou morando numa casa de cedro, de pedra, trabalhada, ok? Davi estava num momento muito bom da vida dele, já tinha passado pelo vale, a gente viu na semana passada, sim ou não? Quantos testes na vida de Davi, mas o Senhor confirmou o seu reinado, estabeleceu ele em Jerusalém, e daqui a pouco ele se vê morando numa casa de pedra, de cedro, e ele fala: mas Deus está morando numa tenda, porque eu não sei se você lembra, qual foi uma das primeiras coisas que o rei Davi fez na ocasião em que ele assumiu o reino de Israel? Ele mandou trazer a arca, e ele falou: olha, nos dias de Davi, a gente não... Oi? É verdade, obrigado. Nos dias de Saul, a gente não valorizou a arca. Nos dias de Saul, nós não demos a devida importância para a presença. Fala comigo, presença. E aí, Davi fez algo muito ousado. A Bíblia fala que a arca estava na casa de Abinadab, ele mandou buscá-la, a princípio deu errado, ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, mas depois ele entendeu o que Deus estava querendo falar com ele, não é o assunto dessa noite, ele trouxe a arca para Jerusalém. E a Bíblia fala que ele foi sacrificando, desde a casa de Obed-Edom, a cada 6 passos que os levitas, os sacerdotes davam, tinha um sacrifício, e ele entrou na cidade dançando, na ocasião também que Mical o desprezou. Quando estão me acompanhando, diga amém. E qual que seria, o politicamente, o religiosamente correto daquela época para ele fazer? Ele deveria colocar a arca dentro do tabernáculo. Naquela ocasião, inclusive, o tabernáculo estava em outra cidade, o tabernáculo estava em Siló. Ele falou: eu não quero voltar no sistema tradicional da lei de Moisés. E Davi, se eu fosse usar a linguagem do jovem aqui, os irmãos me perdoem, Davi meteu o louco. Não podia ter feito o que ele fez. Deus tinha estabelecido que era para a arca ficar dentro do Santo dos Santos, no tabernáculo de Moisés. Você lembra do tabernáculo de Moisés? Átrio santo. E Davi pega e fala: não vou fazer assim não, vou fazer de outro jeito. Coloca uma tenda aqui, em Jerusalém, na cidade de Davi, coloca a arca dentro dela e deixa a tenda aberta. Isso de fato ele meteu o louco, com o perdão da expressão. Por quê? Porque naquela época não podia olhar para a arca, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Isso aponta para o quê? Por que Davi fez isso? Porque Davi foi alguém que viveu fora do seu tempo. Davi foi alguém que, por mais que ele estava debaixo da legislação de Moisés, debaixo da lei, ele foi um homem que desfrutou de um lugar elevado, do lugar da graça. Quantos dizem amém comigo? Ele coloca a arca lá e deixa ela aberta. E outra coisa também, no tabernáculo de Moisés não tinha louvor, e pela primeira vez em Israel, ele organiza os irmãos, os levitas, daí que vem os irmãos que tocam, que acham que é levita. Não, levita é uma coisa daquela época. E aí Davi estabelece o louvor 24 horas. Então, imagina comigo, existe uma tenda, a tenda está aberta, a arca está dentro da tenda, em frente à tenda tem os caras louvando com todo tipo de instrumento, e todos que passavam, fala comigo, todos tinham acesso à presença de Deus. Deixa eu só compartilhar uma revelação do pastor Sérgio tão poderosa, ele compartilhou comigo ontem, eu fui tão edificado pela vida dele, fui tão edificado. Olha para cá, Davi reinou 40 anos, os 7 primeiros foram só sobre a tribo de Judá, e depois de 7 anos, teve umas contendas lá, o sucessor de Saul teve que morrer, blá blá blá, não tenho tempo de te falar. Ele reinou mais 33 sobre todo Israel. Então, 7 sobre Judá, mais 33 sobre todo Israel. Para os bons matemáticos, 7 mais 33 é quanto, meus irmãos? Agora, quando que ele trouxe a arca? Assim no começo, que ele começou a reinar sobre Judá? Ele só trouxe a arca depois que ele assumiu o reinado sobre o que, meus irmãos? Sobre toda a nação.
E foi logo no comecinho, foi uma das primeiras coisas que ele fez. Talvez tenha demorado só coisa de 1 ano, ou coisa do tipo mais ou menos. Então para pensar comigo aqui, olha para cá, presta atenção. Antes de Davi trazer a arca para Jerusalém, a arca estava escondida, e sempre esteve escondida. A gente podia olhar para a arca? Se a gente fosse hebreu daquela época, a gente podia ver a arca? Só quem? Só o sumo sacerdote. Ninguém nunca tinha visto a arca. A arca é Cristo, a arca é a presença de Deus. Durante toda a história, ninguém nunca tinha visto a arca. E depois que acabou o reinado de Davi também, a arca também voltou a ficar escondida, porque Salomão construiu o templo, quando estão me acompanhando aqui, e voltou a ficar no Santo dos Santos. Então você tem um período antes, que a arca estava como? Fala, escondida. Depois ela também ficou o quê? Escondida de novo. Por quanto tempo então, aproximadamente, que a arca fica aberta? 32 a 33 anos. Te lembra a vida de alguém que viveu mais ou menos 32, 33 anos? A arca que é Cristo sempre esteve escondida, mas o Senhor na sua glória falou: por 30 anos eu vou descer a arca do céu, e ela vai vir aqui, vai nascer filho de Maria, filho de José. E o Senhor, que é a própria graça, cheio de graça e verdade, habitou entre nós. E João fala que vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Por 33 anos, todo Israel pôde ver. João, o que aconteceu? Ele viu, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Zaqueu subiu na árvore, porque ele queria ver o Senhor. A samaritana não, a mulher pega e adultera em João 8, ela provavelmente estava olhando para baixo, mas quando o Senhor falou, ninguém te condenou, possivelmente ela olhou nos olhos dele. Ninguém nunca tinha visto, assim como na época de Davi, ninguém nunca tinha visto, mas por 32, 33 anos, todo mundo que quis, viu. Inclusive, deixa eu só falar mais uma coisa para te edificar também. Você imagina, Renan, na época de Salomão, depois que a arca voltou a ficar escondida, devia ter as criancinhas, mas devia ter a galera mais velha, que viveu na época que a arca estava na tenda, e que viu. E o que eles deviam chegar em casa e falar? Olha, crianças, hoje a arca está lá no templo de Salomão, ela é bonito, né? Mas você não viu, mas eu vi. Hoje nós somos esses, que somos chamados para testemunhar daquilo que vimos. Mas mais especificamente isso aponta para a vida dos apóstolos, porque depois João vai escrever o que na carta dele? Olha, eu estou falando para vocês de algo que eu vi, eu estou falando para vocês de algo que eu toquei, eu estou falando para vocês do Senhor Jesus, que eu reclinei a minha cabeça no peito dele. Poderoso, sim ou não, meus irmãos? A arca ficou exposta, mas Davi teve um desejo. Davi falou, olha, eu quero construir uma casa para Deus. Você sabe, quando Davi falou isso, Deus ficou tocado. Quando Davi falou isso, Deus, se me permite a licença poética, Deus se emocionou. Deus falou, não, o cara quer construir uma casa para mim? E ele fala, por um acaso eu já pedi para alguém construir alguma casa para mim? Desde os tempos que eu comecei a me revelar para vocês, por acaso algum dia? Mas Davi conseguiu captar aquilo que estava no centro do coração do Senhor. E no centro do coração do Senhor, tem sempre a vontade e o desejo dele de habitar no nosso meio. Hoje de manhã eu estava ministrando louvor aqui, foi tão poderoso, uma manifestação densa da presença de Deus. Porque nesse culto aqui, eu tenho certeza, está da mesma maneira, ou seja, o Senhor ama isso. O Senhor ama quando você sai da sua casa, vem para o culto, e a gente vem congregar aqui, para Ele sentar num trono de glória do nosso meio, e nós percebermos, desfrutarmos, reconhecermos a sua presença. É assim ou não é, meus irmãos? Eu vou te falar, o pregador pode ser bom, o louvor pode ser bom, mas se o Senhor não se manifestar, é só performance, é só coisa vazia, ok?
É só um negócio que não faz sentido. Agora pode ter um jovem aqui ministrando louvor, só com violão, a corda estourar, e você ser profundamente marcado por Deus, porque Ele se manifesta, Ele se revela, a presença dEle transborda. O pregador pode ser ruim, pode travar, pode gaguejar, pode falar. O pastor Fernando gosta de contar a história, não é? Do irmãozinho da célula, que ele estava compartilhando na célula. E ele falou que Davi pegou a funda, girou e tacou, e acertou na nuca de Saul. Eu fico preocupado que os irmãos não riram, porque os irmãos acho que não estão entendendo de Bíblia, porque Davi tacou a funda, aonde, gente? Na testa de Golias. Mas o irmãozinho da cela se empolgou, falou, jogou na nuca de Saul, Saul caiu. E o discipulador já estava desesperado, mas quando ele percebeu, estava todo mundo no chão, na cela, sendo tocado pelo Espírito Santo. Meu Deus, Saul vai cair na minha vida também. Eu vou te falar, a gente acha que a gente precisa de muita teologia, a gente precisa da presença de Deus. Davi entendeu. Inclusive nessa época que ele teve acesso, é maravilhoso, nessa época que a tenda estava aberta, Davi vai várias vezes lá, diante da presença do Senhor. Quando o seu filho morre, ele vai lá, se derrama na presença do Senhor. Quando o Senhor tinha acabado de falar com ele aqui em 2 Samuel 7,14, a Bíblia fala, continua lendo lá na sua casa, que ele vai e desce correndo quando o profeta entrega a palavra para ele e fala, oh Deus, quem sou eu para que o Senhor falasse essas coisas a meu respeito? Ele amava o Senhor, ele amava esse lugar de intimidade, esse lugar, não é, em que a presença de Deus é manifesta, e ele falou, não, Deus não pode ficar só nesse lugar, precisamos construir uma casa, precisamos construir um lugar mais invocado, precisamos, não é, de um lugar glorioso, talvez de ouro. Talvez ele começou já a pensar no que de fato seria depois que o seu filho construiria. Davi desejou isso. Eu vou falar para os irmãos, a coisa mais importante na sua vida é você entender que o Senhor te chamou para se envolver com a edificação da casa de Deus. Essa é a coisa mais importante. Essa é a coisa mais importante. Quantos estão me acompanhando aqui? Você sabe, aqueles que se envolvem com a edificação da casa de Deus, o que acontece com a vida deles? As demais coisas são acrescentadas. Eu tenho falado sobre isso ultimamente, porque tem muitos irmãos que têm resistência. Tem muitos irmãos que ele acha que ele tem que viver a vida dele como um departamento. Ele acha que ele tem que viver a vida dele assim, não, é a minha família, aí tem o meu casamento, aí tem os meus pais, aí tem os meus filhos, aí tem o domingo à noite que eu vou no culto. E aí depois de um tempo que ele está vindo no culto, ele fala, não, agora eu vou abrir mais um espacinho para Deus aqui, e vou abrir a quinta noite para a reunião da célula também. Então a vida dele é uma grande empresa que ele vai departamentalizando. Alguém está me acompanhando? Fala amém, por favor. E ele vai encaixando Deus onde dá. Antigamente, não é? Eu ouvi muito isso quando eu era criança. Ou na igreja Vide ainda não existia. Eu ouvi muito. O pregador toda vez falava, não, primeiro é Deus, depois é família. Aí depois disso ia variando, né? Aí tinha sempre os que falavam, não, aí depois é o trabalho, depois a igreja. Aí tinha os caras que botavam a igreja em cima do trabalho, ok? Eu vou te falar, a proposta de Deus nunca foi essa. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Você vai encontrar homens falando da cabeça deles a respeito disso. A vontade de Deus é você fazer um bolo só com a sua vida e colocar tudo dentro do propósito de Deus. Alguém está comigo aqui? Essa é a vontade de Deus. Seu casamento dentro do propósito de Deus. Os seus filhos dentro do propósito de Deus. O seu dinheiro dentro do propósito de Deus. E qual que é a promessa do Senhor para a sua vida? Que quando você faz isso, Ele cuida do resto. Foi isso que o Senhor falou para Davi. Olha que interessante isso, olha que coisa louca. Os irmãos acham que quando eles vão investir na casa de Deus, dar vida pela casa de Deus, a vida dele vai ser prejudicada. Os irmãos acham que viver para a casa de Deus é desgastar, é perder, é renúncia. Quando Davi teve um desejo de edificar a casa para Deus, qual foi a resposta que Deus deu para ele, meus irmãos? De fato, porta estreita escolheste, sua vida agora vai ser muito mais difícil. Foi isso que o Senhor deu de resposta para ele? Pois é, agora já que você quer construir minha casa, seu casamento vai sofrer demais, porque sua mulher não vai querer construir a minha casa.
você vai ter que construir ela sozinho. Vai ter muito prejuízo na sua vida, você vai ter que gastar muito dinheiro, Davi. Vai ter que dar o seu Isaac. Metade do seu patrimônio vai ter que vir para casa. Foi isso que Deus falou para ele? Vamos ler o que Deus falou então? Para não ficar nas minhas palavras. Aleluia. Puxa vida, pior que agora eu não vou saber que verso que é, mas deve ser, porque aqui deve ser o 12. Deve ser o 12. Volta pro... O irmão tá aí? Volta pro 12, meu querido, por gentileza. Não, é no final, pastor. 13. Não, volta pro 11. Vamos indo, sim ou não, meus irmãos? Aqui, é esse. Desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso. Olha isso. Quando ele fala assim, Senhor, quero construir uma casa, e Deus fala, a primeira coisa que vai vir sobre a sua vida, descanso total. Shalom. Shalom, eu gosto dessa expressão. Agora quando eu vou dormir eu fico profetizando shalom sobre a vida dos meus filhos. Shalom não é só paz, shalom é tudo. Shalom é uma prosperidade completa. Desafio você, fala shalom, fala filho, shalom. Você está falando para ele assim, você vai prosperar, você vai enricar, você vai dormir bem a noite toda. Fala para o seu irmão, eu profetizo shalom sobre a sua vida. Shalom, becária. Shalom. Como que é a expressão hebraica mesmo? É não sei o que, shalom, né? Esqueci. Olha para cá. A promessa do Senhor para você nessa noite, minha palavra de Deus para você nessa noite é essa. Penúltima linha. Lê comigo. Também o Senhor te faz saber. Você quer construir uma casa para Ele, né? Mas é Ele agora que vai construir a sua. Para não ficar nas minhas palavras, nas palavras da palavra. O Senhor te faz saber que Ele, fala assim, Ele, o Senhor, te fará casa. Quando você decide colocar sua vida à disposição do reino de Deus, quem garante as outras coisas é Ele na sua vida. Quando você decide colocar a sua vida em prol da edificação do reino de Deus, Deus fala assim para você, agora quem vai edificar a sua vida sou eu. Olha para cá, vou falar isso com muito amor e carinho. Mas por que às vezes os irmãos batalham tanto para conquistar coisas na vida e a coisa não acontece? Porque Deus não chamou você necessariamente para cuidar dessas coisas. Deus chamou você, estou falando aqui para todos os irmãos. Se você reconhece que o Senhor te chamou nesses 21 dias, que o Senhor tem treinado você e você quer reinar, coloque o seu coração na casa de Deus, porque a resposta dele para você, olha, é o seguinte, olha, agora que você colocou o seu coração em edificar a minha casa, primeiro, vou te dar descanso. Segundo, é eu que vou edificar a sua casa. Mateus, na prática isso significa o quê? Sabe o que isso significa na prática? Que o seu casamento nunca vai ser tão bom até você colocar ele dentro do propósito de Deus. Os irmãos acham que essa vida doida que a gente vive, de edificação, de fazer encontro, eu estava vendo a minha agenda aqui, os próximos 4 fins de semana eu não vou estar na minha casa nenhum. Minha filha acabou de nascer, tem que até ver o que eu vou fazer. Na próxima eu vou para o Mato Grosso, fui convidado para estar lá. Depois na outra eu tenho encontro de adolescentes. Depois na outra eu tenho encontro de jovens, não é? E tem gente que chega e fala assim, não, mas seu casamento deve ter algum prejuízo. Eu falo, olha, eu estou procurando um casamento mais top que o meu, velho. Estou procurando, mas não acho. Não acho. Se fosse aula de casais aqui, dava para falar mais para os irmãos de alguns aspectos. Mas não é aula de casais, quando estão comigo aqui. Aproveitando, ano que vem vamos começar, né, pastor? Uma turma poderosa de casais aqui, para edificação. Mas qual que é a mentalidade dos irmãos? Os irmãos falam assim, não, a igreja suga muito, vou investir mais no meu casamento. Errado, filho. Errado. Obviamente você tem que investir no seu casamento, amém? Leva a tua mulher para jantar. Fala para ela que você ama ela todo dia. Os irmãos fazem isso, irmãs? Vixe, as irmãs ficou pressa agora. Teve irmã que olhou para baixo. Não é possível. Vou falar igual ao meu filho. Não é possível. Não é possível. Irmão, olha para tua mulher todo dia. Fala, você é uma linda, uma gostosa. Eu te amo. Eu te desejo. Você é maravilhosa. Você não fala isso para tua mulher? Aleluia. É por isso que o casamento dos irmãos não prospera.
Jesus amado. Perdão, pastor, eu vou melhorar. Vou te falar. Eu vou te falar. Quando você coloca, eu profetizei esses dias para um discipulador. Quando tem um irmão, está sendo tão bênção caminhar com ele, eu liberei uma palavra profética com ele. Falei, olha, você vai viver os melhores dias no seu casamento, porque você nunca teve tanto envolvido na edificação da casa de Deus. Deus vai honrar você, te dando mais prazer ainda naquilo que Ele deu para você, que é a tua mulher. Mais prazer em todos os aspectos que os irmãos podem imaginar. Acredita, é assim que acontece. Por favor, não vive achando que na tua vida o objetivo maior de Deus é que você ganhe dinheiro. Inclusive a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é o grande problema, é a raiz de todos os problemas. Mas por isso que os dízimos e as ofertas são tão poderosos. Às vezes esse é um assunto na sua vida ainda que você negligencia. Às vezes esse é um assunto que você deixa ainda de lado. Eu vou te falar, não tem nenhuma condenação sobre a sua vida você não dizima. Você é amado, você é abençoado. Mas quando você insere o teu recurso na casa de Deus, quando você fala assim, Senhor, eu vou dizimar, porque na minha vida financeira, o mais importante é a casa do Senhor. Eu vou, não é nem prometer, ok? Eu vou só falar a palavra de Deus para você. Quando isso acontece na sua vida, Deus olha para você e fala, agora suas finanças vão ficar ainda melhor. Alguém tem fé para acreditar nisso que eu estou falando? É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Nós temos desfrutado dessa unção aqui. A maneira de Deus dar mais para você é quanto mais você investe no reino e na vida de outras pessoas que estão perto de você. Essa é a mentalidade. No mundo a mentalidade é egoísta, de juntar. Na casa de Deus a mentalidade é do quê? De dar. Melhor é? Será que a banda pode me ajudar aqui? As horas já avançaram. No nome, tá certo aquele relógio ali, né? Aleluia. Isso é tão poderoso. Isso é fundamental na sua vida. Olha para cá, casados, irmãos que têm família, têm filhos. Quando você decide inserir os seus filhos na edificação da casa de Deus, o retorno para você vai ser o melhor possível. Seus filhos vão ser formados com o coração apaixonado pelo Senhor. Você vai edificar uma casa inteira que está envolvida no chamado de Deus para a sua vida. Eu desafio você nessa noite. Nós vamos embarcar nos melhores meses dessa igreja, já viu. O irmão da Rede Jovens, o Marcos, está experimentando um grande favor, o discipulado dele. Está experimentando um grande favor, o Marcos, que antes a gente chamava de Marquinhos. Agora não é mais Marquinhos, né, Rose? Não dá mais para chamar de Marquinhos. Primeiro que virou maromba, né? Tá todo... Segundo que o que Deus está fazendo na vida dele, os últimos 2 eventos pontes, as frequências do discipulado dele, são 5 discipulados na Rede Jovem, só o discipulado dele tinha 100 e no outro 120 pessoas. A cela do Rafa está experimentando um mover, não é, Rose? A Rose esses dias estava até desesperada porque o Rafa quis fazer hambúrguer na cela, foi isso? E ela falou, você quer pagar hambúrguer para 50 como? Eu falei, faz o dog, meu Deus do céu, faz o... Tio Renato, aleluia, na chapa. Eu vou falar, o menino simples, coração para Deus está fazendo na vida dele. Vi a foto lá da cela, devia ter umas 40 pessoas. O Rian, fui contar, não dá nem para contar, tinha mais de 40 pessoas no evento ponte dele ontem. Alguém se alegra aqui? Os irmãos não estão se alegrando, não? Fala um amém, então ajuda, vai. Evento ponte são os eventos, o irmão sabe, pastor, são os eventos que a gente faz na cela para trazer visitantes. E ontem a gente fez um evento ponte generalizado, foram as nossas 20 células fazendo evento ponte. Deus fez tanto. A célula do Du que está tocando baixo aqui, ele veio me mostrar ontem, tinha 23 pessoas. Ano passado ele era líder em treinamento. Quando você veio me contar isso ontem, eu lembrei. E aí, exatamente no meio do ano, ele chegou em mim, ele era da célula do Mário ainda, ele falou, mano, Deus está me mostrando que esse primeiro semestre, isso era 2023, foi o tempo da gente cavar as raízes, mas agora o fruto vai vir. Um ano depois, está liderando célula, está com uma equipe abençoada que Deus deu para ele, de gente que está umbriando, estava com 23 pessoas na célula, o líder em treinamento dele ali já vai multiplicar, o outro ali também. Eu vou falar, se for trocar ideia com o Du, porque a gente fica falando às vezes de nós, vai trocar ideia com o Du, vai ver a vida dele.
quanto mais ele coloca o coração dele na casa de Deus, mais o resto da vida dele prospera em tudo. Entrou na corte com a irmã abençoada no nosso meio, está prosperando financeiramente cada vez mais. Eu tenho uma impressão no meu coração que esse irmão aqui vai enricar, só uma impressão. Eu já falei para ele, é uma impressão do meu coração. Mas se você for conversar com ele, o papo dele não é dinheiro, o papo dele não é a corte dele, apesar que a corte dele é uma bênção. Mas eu acho que eles nem conversam muito, são tão tímidos um outro. Toda vez eu falo, como é que está a cor de vocês? Aleluia, Senhor, dá graça, Pai. Olha para cá, vem viver essa história com a gente. Mergulha no mover de Deus. Se posiciona logo, adulto. Ó, homens, tem homem aqui do meu lado ou não tem? Tem homem aqui? Tem homem aqui ou não tem? Coloca a sua família no propósito de Deus. Vamos liderar uma célula logo, já está demorando, ó, TikTok, TikTok, TikTok. Jesus está voltando, TikTok, TikTok. E desse lado aqui, tem homem ou não tem? Tem homem ou não tem aqui? Tem homem, levantou a mão, olha para ele e fala, está esperando o que para liderar? Quantos querem mergulhar no propósito de Deus aqui? Como que a gente encerra, pastor, esse culto aqui? Aleluia, então vem aqui, vamos fazer esse momento junto. Fica de pé no seu lugar, vamos cantar um cântico espiritual. Eu sinto fé aqui na casa, eu sinto fé. Fé foi liberada nesses minutos finais aqui. Será que você poderia agora, por um momento agora, levante as suas duas mãos. Fala para o Pai do seu desejo de se envolver com a casa dele. Fala com o Pai do seu coração agora.